Gênesis capítulo 12, Gênesis 12, verso de número 1 ao verso de número 4, diz assim: Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoar, e todas as nações serão abençoadas por meio de ti. Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e foi Ló com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Pode sentar. Nós estamos falando acerca de aliança. E nós falamos, irmãos, que é fundamental nós entendermos o que é uma aliança para que tenhamos convicção da nossa fé, para que inclusive a gente desfrute de algumas promessas do Senhor feita a nós, feita às nossas vidas. Amém? Então, entender acerca de aliança é fundamental para a edificação da nossa fé, para sermos firmes, para entendermos, inclusive, o nosso relacionamento com Deus. Para conhecermos a Deus, é necessário que entendamos acerca de aliança. E nós falamos que aliança significa o quê? Todo mundo tem que saber de cor e salteado. O que significa aliança? O que significa pacto? O que significa, diga comigo, laço, elo, vínculo de relacionamento, comprometimento. Então, parceiros de aliança estão comprometidos uns com os outros. Então, por isso que precisamos entender acerca de aliança, porque Deus está comprometido conosco. Amém? Comprometimento é uma palavra, é um termo que se usa muito hoje, principalmente no mundo corporativo. As empresas valorizam aqueles que são comprometidos. E Deus, Ele está comprometido conosco, porque Ele fez aliança conosco. Amém, irmãos? Diga, Deus tem uma aliança comigo. Diga, Deus está comprometido comigo. Diga, eu estou ligado com Deus. Diga, existe um elo que me liga a Deus. É a aliança feita com Ele. Então, olha só, Deus toma a iniciativa de fazer aliança conosco. Nós vimos que Ele fez aliança logo quando foi criar todas as coisas. Em seguida, Deus faz aliança com Noé, e através da arca Ele preserva a humanidade. E agora, no capítulo de número 12, Deus faz aliança com Abraão. E hoje nós vamos falar a segunda parte da aliança feita de Deus com Abraão. Aliança abraâmica. Falamos a primeira parte domingo passado e hoje vamos falar a segunda parte. Então, olha só, quando Deus toma iniciativa, só para recapitular, de fazer aliança com o homem, Deus estava dando prosseguimento à sua promessa, e a aliança feita com Abraão foi com o objetivo de cumprir a promessa que Deus já havia feito. Por ocasião da queda, Deus havia prometido a Adão e a Eva que mandaria o Salvador, quando diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E aí em Gálatas capítulo 3, verso 8 e 9, o apóstolo Paulo nos diz que quando aqui no capítulo 12, Deus chama Abraão e faz aliança com ele, Deus estava pré-anunciando o evangelho a Abraão. O evangelho que começou sendo anunciado ali pelos anjos. Pelo anjo, quando chegou para Maria, que diz que ela ficaria grávida e dela nasceria o Salvador, esse mesmo evangelho
foi pré-anunciado, anunciado previamente ao nosso pai Abraão, lá no capítulo de número 12 do livro de Gênesis. Então, Abraão é o nosso pai na fé. Amém? Por que ele é o pai, nosso pai na fé? Porque foi a ele que foi anunciado pela primeira vez o Evangelho, quando Deus disse que através dele ele abençoaria todas as famílias da terra. E a Bíblia diz que Abraão creu. Amém, irmãos? Ele creu, e isso lhe foi imputado por justiça. E aí Gálatas capítulo 3, versos 6, 7 e 29, diz que os que são da fé são filhos de Abraão. Amém? Os que são da fé são filhos de Abraão. E se sois filhos, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém? Então, olha só, em toda aliança tem promessas. Toda aliança na Bíblia, aliança tem termos, mas também tem promessas. Toda aliança tem promessa. E Deus faz promessa a Abraão, por ocasião desta aliança que faz com ele. Amém, irmãos? E hoje nós vamos meditar nas 4 últimas promessas aqui desse texto que nós lemos. Domingo passado falamos sobre as 3 primeiras promessas e hoje nós vamos falar sobre as 4 promessas seguintes contidas neste texto. Promessas feitas a Abraão, mas promessas que se estendem a nós, pois nós somos filhos na fé, somos filhos de Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. Quem tem convicção que é filho de Abraão, diga glória a Deus. Então, olha só, somos filhos de Abraão. E o que Abraão teve que fazer para essas promessas se cumprir na vida dele? Diga comigo, ele creu. Ele apenas creu. A Bíblia diz que ele creu e lhe foi imputado, foi-lhe creditado na sua conta todas essas promessas. Amém? Então diga comigo, eu preciso crer. Diga, é Deus que realiza, é Deus que faz, e eu creio, pois é pela fé. Amém? Então olha só, a 4ª promessa que nós vemos aqui desse texto, Deus fazendo a Abraão, é que através de Abraão Deus abençoaria a muitos. Parte D do versículo, Deus diz para Abraão, e tu serás uma bênção. Então veja bem, Deus está dizendo que a bênção dele alcançaria todos os povos, através de Abraão. Amém? E a palavra aqui, através de ti eu abençoarei todas as famílias da terra, a palavra aqui significa etnia. Amém, irmãos? Significa etnia. Significa a menor formação de uma família. Então, olha só, o Senhor está dizendo que a bênção dele alcançaria todos os povos, todas as famílias da terra, através de Abraão. Gálatas capítulo 3, verso 14, Paulo diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos as promessas. Amém, irmãos? E aí em Apocalipse, capítulo de número 7, verso 9 e 10, o apóstolo João, os irmãos sabem, que o Apocalipse é o livro que trata da doutrina das últimas coisas. Então João, vendo o futuro, ele tem uma visão do futuro, quando nós chegarmos lá no céu, e aí no capítulo de número 7, João contempla essa descendência de Abraão. Ele diz o seguinte, depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar. Olha só a descendência de Abraão que João tem a revelação ali na ilha de Patmos. Ele diz, eis aqui uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas na mão, e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro.
Amém, irmãos? Cumprimento da promessa feita por Deus a Abraão. Deus falou a ele que através dele abençoaria todas as famílias da terra. Que através de Abraão a bênção de Deus chegaria a todos os povos. E João, no Apocalipse, ele tendo uma revelação do futuro, ele contempla essa multidão. Diga comigo, Deus quer abençoar todos os povos. Deus quer abençoar todas as nações. E o instrumento que Deus quer usar para abençoar todas as nações, bota a mãozinha assim no coração, diga, sou eu. Diga, sou eu, pois eu sou descendente de Abraão. E Deus disse que através da descendência de Abraão, abençoaria todas as famílias da terra. Amém? A quinta promessa que Deus faz a Abraão nesse texto é que a bênção de Deus estaria sobre aqueles que fossem bondosos com Abraão. Parte A do versículo de número 3, do capítulo 12, diz: e abençoarei os que te abençoarem. Olha só, a bênção de Deus estaria sobre aqueles que fossem bondosos com a nação de Israel, com aqueles que fossem bondosos com Abraão. E o Salmo de número 122, que nós lemos nesta noite, o Salmo de número 122, versos 6 a 9, diz o seguinte: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Então olha só, Deus está dizendo para Abraão, olha Abraão, eu vou abençoar todas as pessoas que forem bondosas contigo. Todas as pessoas que forem bondosas com Israel, com o teu descendente. E aí no Salmo de número 122, o salmista diz, orem pela paz de Jerusalém, abençoe Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Amém, irmãos? Então olha só aqui uma chave bíblica para a nossa prosperidade, para sermos abençoados. Amém, irmãos? E como é que a gente exerce a nossa fé? Evocando aquilo que está escrito na palavra de Deus. Amém? Então você pode orar por Jerusalém, amar Israel e dizer para o Senhor, Senhor, a tua palavra diz que todos aqueles que querem o bem de Jerusalém, todos aqueles que oram por Jerusalém prosperarão aqueles que te amam. Deus, eu quero essa prosperidade. Amém, irmãos? Amém? Então olha só, Deus diz que a bênção dele estaria sobre os que fossem bondosos com a nação de Israel. Mas a bênção de Deus também estaria com aqueles que fossem bondosos com os filhos espirituais de Abraão. Quem são os filhos espirituais de Abraão? Diga comigo, a igreja. Diga, eu sou filho espiritual de Abraão. Amém? Então olha só, a bênção de Deus também estaria sobre a descendência, sobre aqueles que fossem bondosos com a descendência espiritual de Abraão. Mateus capítulo 10, verso de número 42, Jesus mostra isso. Ele diz o seguinte, e qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria. Olha só o que Jesus diz. Qualquer que tiver dado um copo de água fria a um desses pequeninos, em meu nome de discípulo, em verdade vos digo que modo algum perderá o seu galardão. Amém? De modo algum perderá o seu galardão. Pergunte para o irmão que está do seu lado, você quer ser abençoado? Diga, pergunta. Você quer ser abençoado? Pergunta para ele, você quer ser abençoado? Agora responda para ele, abençoe Israel. Diga, abençoe a igreja do Senhor Jesus. Abençoe quem serve a Deus. Diga para ele, me abençoe, que você vai ser abençoado. Amém? Amém, irmãos?
a bênção de Deus estaria sobre aqueles que abençoassem a igreja. Amém, irmãos? Amém? E é praticando esses princípios que nós vivemos a bênção de Deus que está prometida na sua palavra para nós. Praticando a palavra, viver pela fé, é viver na prática da palavra de Deus. Amém? Viver pela fé não é arrepiar, dar rodopio. Não. Isso é resultado da ação do Espírito Santo na nossa vida. Mas viver pela fé é viver na prática da palavra de Deus. Independente dos sentimentos, independente das circunstâncias, independente do estado da alma. A sexta promessa feita de Deus para Abraão foi o seguinte: amaldiçoarei todos que se voltarem contra ti. A promessa de Deus é que Deus amaldiçoaria toda e qualquer pessoa que se levantasse contra Abraão. Gênesis 12, verso 3, parte B diz: e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus está dizendo que a maldição, ela viria contra os que se voltassem contra Abraão. A maldição de Deus viria contra aqueles que se voltassem contra Israel, descendência natural de Abraão. Deuteronômio capítulo 30, verso de número 7. E o Senhor teu Deus, olha só, o que Deus fala aqui em Deuteronômio através de Moisés, dizendo para o povo: e o Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos, e sobre os que te odiarem, os que te perseguirem. Então, Deus promete para Abraão, olha só, Deus faz uma aliança com Abraão, e Deus passa a ter comprometimento com Abraão. Amém, irmãos? Abraão passa a ter um defensor, passa a ter um aliado, passa a ter um companheiro. Por isso que é bom andar com Deus. Por isso que é bom ter uma aliança com Deus. Porque Ele é o nosso aliado. Amém, irmãos? E aí Deus diz: olha, Abraão, eu faço uma aliança contigo hoje. A partir de hoje, Abraão, mexeu com você, mexeu comigo. Perseguiu você, Abraão, vai ter que se ver comigo. Então Deus está dizendo que Ele se voltaria contra todos aqueles que se voltassem contra Abraão e contra a nação de Israel. Mas a maldição viria também contra todos aqueles que se voltassem contra a descendência espiritual de Abraão, contra a igreja, contra os filhos de Deus. Mateus capítulo 18, verso de número 6, Jesus diz: se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim. Jesus está falando dos seus discípulos, Jesus está falando dos seus seguidores, Jesus está falando da igreja, Jesus está falando de nós. Qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Olha a seriedade, meus amados irmãos, que a Bíblia nos mostra para a vida de alguém que se levanta contra Israel e se levanta contra a igreja, que se levanta contra os crentes. E essa maldição, ela poderia ser tanto temporal como eterna. O que é uma maldição temporal? É quando a resposta vem imediatamente. Quando a resposta vem imediatamente. Quando o castigo vem imediatamente. Essa é uma maldição, vamos dizer assim, temporal. É quando imediatamente vem o castigo sobre aqueles que perseguem Israel e perseguem a igreja. Teríamos inúmeros exemplos para dar aqui nessa noite, mas a maldição também ela pode ser eterna. No dia que Deus executará o seu juízo definitivamente
sobre os perseguidores do seu povo. No dia do juízo final, Deus vai executar a sentença de condenação sobre todos aqueles que perseguiram tanto Israel como perseguiram a igreja. Porque quando alguém persegue Israel e persegue a igreja, está procurando impedir o plano de Deus aqui na terra. Está procurando impedir que as pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus. E olha só, Deus fez tudo para que todos os seres humanos sejam alcançados pelo seu amor. A última coisa que ele fez foi dar a vida do seu filho. Amém, irmãos? Então a maldição eterna será quando Deus irá julgar todos aqueles que perseguiram tanto Israel como perseguiram a igreja. Homens como Hitler e outros governantes e outros que se levantaram contra Israel com o objetivo de destruir, que se levantaram contra a igreja, governantes, legisladores, que criaram leis para impedir que a verdade seja dita. Esses aí que legislam, tentando impedir que a igreja diga que pecado é pecado. Esses aí, naquele grande dia, se não tivesse dobrado já diante do Senhor, receberão o castigo e a condenação eterna, porque Deus disse para Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem, mas também eu amaldiçoarei todos aqueles que te amaldiçoarem. Amém, irmãos? Por isso que nós não podemos compactuar com nada nesta terra que vai contra as verdades bíblicas. Com nada nesta terra que vá contra a nação de Israel. Não, de forma alguma, porque senão nós estaríamos atraindo a maldição de Deus sobre a nossa vida. Então veja bem, um bom conselho para nós que somos crentes, nós que estamos aqui, que somos crentes, um bom conselho: não ande falando mal de Israel e nem da igreja. Quando você fala mal de um crente, olha aqui para mim, todo mundo, principalmente aqueles que são dominados pela tentação da fofoca, não segura a língua. Quando você fala mal de um crente, você está atraindo maldição para você, meu irmão. Talvez você não entende por que muitas coisas. Tem gente que pensa que vai ser abençoado, é só se ele orar, só se ele vir para a igreja, só pelo fato dele ter uma carteira de membro. Não, nós somos abençoados quando nós praticamos aquilo que a palavra de Deus diz. Então, um bom conselho para nós, que somos descendentes de Abraão, essa palavra é para nós, mas nós também estamos sujeitos a esse castigo. Então, bom conselho: não fale mal de ninguém, não critique ninguém, não fale mal da igreja, principalmente diante de pessoas que precisam ser alcançadas pelo amor de Deus. E às vezes as pessoas falam coisas que não entendem. Sabiam disso? Falam coisas que não entendem, difamam sem entender, fala mal, se opõe a coisas que não compreende, mas nem por isso deixam de ser alvo da maldição que Deus está dizendo que vai vir sobre aqueles que se levantarem contra Israel e contra a igreja. Quando, meus irmãos, nós encontramos outro crente, olha aqui para mim, todo mundo, quando você encontrar outro crente, você tem que falar de coisa que edifica. Você encontra outro crente, vai falar de coisa que não edifica, fala mal da igreja? Quando você faz isso, você está atraindo maldição para você. Você está sendo uma pedra de tropeço para o cumprimento do propósito de Deus. Não caia na pilha dos críticos. E hoje tem um tanto de crente que o pastor dele é mais a internet do que o pastor da igreja.
Irmão, a internet é terra de ninguém. O que existe de satanista, olhem para mim, de satanista, de ateu, de herege na internet, disseminando contenda, mentira, calúnia, falando mal de igreja, falando mal de pastor, com o objetivo de quê? De abalar a sua fé, meu irmão. De abalar a sua fé. O que tem de satanista, de herege, disfarçado de estudioso da Bíblia. E aí tem uns crentes que têm mais a tendência de ouvir um ser que ele nunca viu na face da terra, do que acreditar na palavra que é ministrada na igreja que ele participe. Então, olha só, não caia na pilha desses críticos, que às vezes eles têm o objetivo de difamar o evangelho, de falar mal de igreja A ou de igreja B. Irmãos, não perca o seu tempo falando mal de igreja nenhuma. Ah, mas a igreja tal, a igreja tal, esquece isso. A Bíblia diz, Jesus disse, olha, quem não é contra nós é por nós. Amém, irmãos? Então deixa a igreja tal para lá pregar o evangelho conforme eles acham que é. Não perca o seu tempo. Não se exponha ao ridículo e ao perigo de atrair maldição para você. Amém? Não faça isso. Mesmo que você não concorde com Valdemiro, com o Bispo Macedo, seja com quem for, não perca tempo com isso. Amém, irmãos? E a Bíblia diz, quem é você que julga o servo alheio? Porque Deus disse para Abraão, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E se no seu entendimento, um líder desse, uma igreja dessa está errada, e diante de Deus ele não está. Você não está enrolado? Você está enrolado. Porque você está se levantando contra alguém que Deus levantou. Amém? Então cabe a Deus julgar. A maldição estaria contra aqueles que perseguem a igreja, os servos de Deus. Mas qual é, então, deve ser a minha postura como servo de Deus quando alguém se levanta contra mim? Então, eu sou servo de Deus. Sirvo a Deus honestamente. Deus diz que seria inimigo dos meus inimigos. Deus diz que amaldiçoaria aqueles que se levantassem contra mim. Qual deve ser a minha postura? Qual deve ser? Diga comigo, a minha postura deve ser de abençoar, de perdoar. Amém? Então, olha só, Deus diz que Ele vai amaldiçoar quem se levantar contra você. Mas se você também, mesmo sendo filho de Deus, você se levantar contra outro filho de Deus, você está atraindo a maldição para você. Os irmãos estão entendendo? Agora veja bem, Deus é meu aliado. Ele diz que amaldiçoa quem se levantar contra mim. Qual deve ser então a minha postura quando eu sou perseguido? A minha postura, o meu comportamento deve ser o mesmo comportamento de Jesus. Amém? Jesus foi crucificado e ali na cruz ele orou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A Bíblia diz que Estevão estava sendo apedrejado pelos seus algozes. E ele ali ora pelos seus perseguidores, dizendo, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A Bíblia diz que quando Jesus se aproxima de Samaria com os seus discípulos e ali não quiseram receber Jesus, os discípulos viram para ele e disseram, Senhor, o Senhor quer que nós ore, peça ao Pai para derramar fogo do céu e destruir esse povo? Jesus diz, não. Vocês não sabem de que espírito sois. Amém, irmãos? Então, olha só, a maldição ela é automática contra todos aqueles que perseguem os filhos de Deus. Mas qual deve ser a postura dos filhos de Deus? Sempre abençoar. Amém? Deus, eu abençoo essa pessoa que está me perseguindo. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia. Ele está fazendo isso por ignorância. A sétima promessa feita
de Deus para Abraão é que através da descendência de Abraão, ele abençoaria todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a última bênção da aliança abraâmica. Aqui cumprirá o grande propósito de Deus em salvar o homem através de Cristo, o descendente de Abraão. É a semente da mulher prometida em Gênesis 3,15. É o Redentor prometido, vencendo o inimigo e estendendo a salvação a todos aqueles que desejarem. Em seu nascimento, quando Jesus nasce, a palavra do Senhor em Lucas 2, capítulo 10, diz que os anjos anunciaram a sua chegada. E os anjos anunciaram a sua chegada da seguinte forma: e o anjo do Senhor disse: não temais, falando aos pastores que estavam no campo, porque eu vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E o dia de Pentecostes ilustra perfeitamente o cumprimento dessa promessa do Senhor. Porque a Bíblia Sagrada diz que ali no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce, existia pessoas ali em Jerusalém de todas as partes do mundo. Pessoas de todas as partes do mundo que receberam a mensagem do Evangelho em primeira mão, por intermédio de Pedro. Amém, irmãos? Quando o Espírito Santo desce ali. O alvo final dessa bênção, quando Deus diz para Abraão: através de ti abençoarei todas as famílias da terra. Qual é o alvo final, o objetivo final de Deus? É que através dessa bênção será a transformação de todos os crentes segundo a imagem de Cristo. Então, qual é o alvo final? Quando é que essa promessa ela se cumprirá cabalmente de uma vez por todas? Quando todos nós fomos transformados segundo a imagem de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 29 diz: porque os que de antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. 2 Pedro capítulo 1, verso 4 diz: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por essas promessas, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Amém, irmãos? Então, olha só, através de Cristo, nós já herdamos a natureza divina. Amém? Bote a mão assim no seu coração. Diga: eu tenho uma natureza humana, herdada, quando eu nasci da minha mãe, mas do meu pai. Diga: mas em mim tem a natureza divina, quando eu nasci do meu pai espiritual Abraão, através da fé em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então olha só o propósito final de Deus, dessa bênção, se cumprindo em nós. E qual é o propósito de Deus? É que ela se cumpra na vida de todos os moradores da terra. Então nós precisamos olhar para as pessoas que estão lá fora, olhar para elas e dizer: é desejo de Deus que essa pessoa se torne filho dele. Essa pessoa não quer porque ela está dominada pelo inimigo, ela está cega, ela está escravizada, mas o coração de Deus clama e Deus deseja, Deus quer se tornar pai dele. Amém, irmãos? Amém? 1 Coríntios capítulo 15, versos 52 ao 54, diz o seguinte: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados, porque convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade.
E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém? Então o cumprimento final dessa promessa é quando nós receberemos um corpo glorioso. Amém, irmãos? Por ocasião do arrebatamento, da ressurreição, se nós já tivermos morrido, nós seremos transformados num corpo glorioso. Nós tomaremos posse de uma vez por todas da bênção eterna de Deus prometida a Abraão. Amém? Enquanto nós estamos aqui, nós estamos limitados a essa natureza carnal e humana, sujeita a tantas paixões. Mas nós temos a natureza de Deus também dentro de nós. Amém? Mas quando a trombeta tocar, que Jesus vier arrebatar a igreja, os que morreram em Cristo vão ser ressuscitados, os que estiverem vivos vão ser transformados, e nós assumiremos de uma vez por todas e para sempre a nossa natureza divina herdada por Deus, quando nós seremos transformados num corpo incorruptível. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, diga comigo, essas promessas são para mim. Diga, é para mim. Diga, eu não posso abrir mão daquilo que é direito meu. Diga, eu não posso abrir mão daquilo que é direito meu. Diga, eu não posso abrir mão daquilo que é direito nosso. Qual é a tua necessidade? As promessas estão aqui, é para você.